Olá, eu sou Denise Garcia e você está no Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Hoje eu estou com uma convidada especial. Vamos falar de saúde mental? Hoje eu estou com uma super convidada, Aline Prado, jornalista e apresentadora, com um papo sobre saúde mental, né, Aline? Exato, Dê. Muito obrigada pela tua participação no Catedral TV. Eu acho que é muito importante você compartilhar com a gente a tua experiência, né, porque assim como eu comentei no último vídeo, todos nós podemos sofrer de algum transtorno, de ter alguma coisa na saúde, né, mental que nos prejudique. Assim como eu tive síndrome do pânico, a Aline também passou por momentos bastante delicados, com depressão e também com síndrome do pânico, né, Aline? Conta um pouquinho pra gente como é que você começou dentro do seu trabalho, você percebeu isso dentro do trabalho, no dia a dia? Como é que esse quadro começou? Com toda a cobrança que eu tinha dentro do meu ambiente de trabalho, televisão já, a fogueira das vaidades potencializada ali. Verdade. Então eu tinha uma cobrança de imagem, eu tinha uma cobrança de aceitação, eu tinha uma necessidade de pertencimento muito forte. Eu nasci numa comunidade carente, numa favela, ascendi socialmente. Então eu não era mais aceita pela favela também, assim, não era mais daquele meio, mas também não era daquele meio de TV, também não era aceita ali. Tinha minha vaidade de estar ali, né? E eu fui percebendo, porque eu fui perdendo todo o meu brilho, assim, de vida, a minha vontade de trabalhar. Eu já era mãe? Já era mãe de um molequinho muito pequenininho ainda. Ele tinha, na época, ele estava com uns 3 anos, quando eu comecei o meu quadro de depressão. Nossa, e aí, assim, né? a gente vem de uma sociedade que foi colonizada de uma maneira muito equivocada, né, com todos os reflexos do racismo que a gente colhe até hoje em dia, e eu também colhi. Eu passei por episódios de racismo ali dentro, de assédio moral também. A gente acha que isso não acontece mais dentro de empresas grandes, assim, né? Acontece muito porque a gente está aprendendo a ser, Denise. E a gente colhe ainda, a gente tem até hoje os reflexos. Às vezes as pessoas nem percebem que são ainda, mas a gente está, até hoje precisa falar. A gente fala sobre esse assunto e precisa sim muito falar. A gente tem que entender ainda, né? Apontando ainda, clareando toda essa situação que é muito nebulosa. Mas aí eu passei por tudo isso. E até que veio um dia que teve a minha demissão. Eu já estava nesse processo de depressão. E quando veio a minha demissão, e o texto da minha demissão é: Aline Prado, a gente adora o seu trabalho, a gente adora você, mas precisamos de pessoas mais neutras. Existe um preço em ter esse cabelo, em chegar do jeito que você chega. Nossa, que loucura. E aquele texto para mim foi tudo tão pesado, porque eu tinha uma qualificação profissional, as pessoas gostavam muito de mim profissionalmente, mas era um problema que eu percebia que era de pele. E eu ficava assim, cara, o que eu vou fazer? E eu fui definhando. E ali eu fui definhando. Porque isso você vai botando para debaixo do tapete todos esses comentários, toda essa situação, quer dizer, vai engolindo o sapo e chega uma hora que explode. E aí eu vim também, assim, explodiu e eu fui entendendo nessa explosão, quando houve a demissão e quando houve a depressão, que eu fui definhando literalmente, eu entendia processos que não estavam curados desde a infância. E que eu fui colocando todos nessa caixinha do esquecimento, da caixinha do não quero mexer, do não é isso, será que é, deixa isso pra lá. E eu fui colocando tudo armazenado e explodiu. Esses sapos todos que eu fui engolindo ao longo da minha existência. E aí eu fui ficando da minha cama e sem querer levantar, e sem querer tomar banho, e sem querer cuidar do filho, e sem querer marido, e sem querer comer. Numa tristeza profunda. Numa tristeza profunda, que só chorava. E aí essa depressão ainda foi agravada porque a gente sofreu um assalto dentro de casa, minha família inteira feita refém. E aí estourou também uma síndrome do pânico. E além das crises de ansiedade. Agora, Aline, é muito interessante porque a gente fala muito sobre isso, né? Dentro dos cursos que eu dou, dentro dos estudos que a gente faz. A mente da gente, os pensamentos, eles oscilam entre passado e futuro o tempo todo. A gente está aqui conversando, mas é natural que a nossa mente vá lá no passado, vá lá no futuro e volte. O problema é que quando os pensamentos ficam presos em alguma coisa no passado, é que acontece a depressão, né? Então, quer dizer, você está confirmando que isso
a gente traz coisas que estão guardadas na caixinha há muito tempo, né? Exato. E que muitas vezes a gente não superou. Isso tem a ver, né? Tem tudo a ver, porque o meu foi exatamente isso. O meu aprisionamento no passado, que eu estava ali presa, desde os episódios de infância, os episódios que aconteceram comigo ali também na emissora onde eu trabalhava. Aí linkei também essa crise de as síndromes do pânico e a crise de ansiedade. Por que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Como é que eu vou fazer? Sofrendo com o que ainda vai acontecer. Preocupada. Então eu estava aprisionada lá no futuro e lá no passado. E o agora, então eu explodi. Cadê o agora? Cadê o meu presente? E aí a alternativa foi remédio. Remédio. É o torpor, né? A gente vive na sociedade do entorpecimento. É todo mundo no remédio, ou então nos prazeres fugazes, ou então no álcool. E aí eu buscava nos três ali, assim. Eu buscava uma salvação, algum colorido pra minha vida ali, dar um saborzinho diferente na minha vida, ou pra sentir sabor, pra amenizar aquela dor, que era uma dor muito forte. Imagina. Eu buscava nisso. Era remédio, álcool e prazeres fugazes. E em que momento você percebeu que você precisava dar um passo além? Ou seja, que você, só para contextualizar, eu conheci a Aline dentro do curso que eu estava ministrando, né? O curso Happiness Program, da Arte de Viver. E a Aline foi, junto com o marido, foram fazer o curso. E eu fiquei muito feliz porque a gente percebe que a gente já está saindo daquela tristeza, né? Quer dizer, tá dando um passo para buscar um caminho diferente. Como é que foi isso para você? Eu fico até emocionada, porque para mim foi um divisor de águas muito forte, né? Eu não percebi, eu não queria, na verdade, eu não conseguia aceitar, porque a gente tem uma coisa tão de ser mulher forte, e eu sempre fui tão alegre, então eu não conseguia aceitar que eu tivesse essas doenças, eu não conseguia aceitar que eu tivesse naquele quadro. E quando eu não queria realmente cuidar do meu filho, quando eu não queria cuidar de mim, quando eu não queria levantar para tomar banho, eu fiquei dias sem tomar banho, e aí meu marido, assim, ele foi realmente um excepcional companheiro, assim, ele foi um pilar, ele foi fundamental para eu conseguir me reerguer. E a minha família, né, meus pais, a minha mana, que eles suportaram assim, não, Aline, você precisa. E essa minha irmã de alma, Aninha, ela falou assim, Aline, que falou do curso e que me pagou o curso, me deu de presente o curso. E aí deu, e eu não queria ir sozinha, então meu marido, ele foi comigo ali para me acompanhar. E ali eu entendi, assim, a Denise que estava ministrando o curso, e ali para mim foi assim como se fosse tirando um monte de cortina, sabe? Ou então foi tirando um monte de areia do meu olhar. Quer dizer, a importância do autoconhecimento, E aí eu fui começando a olhar para dentro de mim. E essa necessidade de pertencimento toda, porque a partir dali eu comecei a me conectar mais com a natureza, a me compreender como ser pertencente a um universo que é muito, muito mais vasto, assim. É muito mais vasto do que uma corporação, é muito mais vasto do que qualquer problema, que os problemas, na verdade, eles são pensamentos. Perfeito. E são pensamentos. E o pensamento, a gente bloqueia e a gente continua vivendo. E o céu e o inferno estão na nossa mente, né? Está na nossa mente. É incrível isso. E você encontrou um caminho, então, que a respiração te trouxe. Olha que incrível, né? A gente tem uma ferramenta tão básica, tão simples, remédio, que a gente consegue através da remédio para muita coisa, porque assim, remédio para minha cura mental, porque eu passei a conseguir controlar as minhas crises de pânico, as minhas ansiedades, as minhas constantes cefaleias que eu tinha através da respiração. Eu consegui controlar minha rinite, até minha rinite, olha só, um problema também ali, físico ali melhorou, também por conta da respiração. A minha presença, Denise, é o mais importante de tudo, a minha presença. Eu não estou preocupada hoje com o que vai ter do jantar, eu estou aqui contigo. Perfeito, viver o momento presente, né? Eu aprendi a estar no aqui e agora. Isso, para mim, é o que me trouxe a vida de volta. Isso faz toda a diferença. Porque eu não preciso, assim, não preciso ter álcool para me divertir. Você medita? Medito. Medito, e o que a meditação trouxe para você de diferente? A meditação me colocou num estado de, parece que, é engraçado, eu estou no aqui e agora, mas a meditação me faz sobrepor, ela me faz flutuar um pouco. Esse estado que eu tinha de entorpecimento, que eu buscava, a meditação ela me dá um estado que é muito melhor, sabe? Que é o de viver,
sabe? É como se eu fosse uma... Aceitar a situação como ela é. É como se eu fosse uma flaneira da vida, sabe? Eu tô aqui contemplando. É um estado contemplativo de mim e do mundo. Tá tudo bem. Muito bom. Tá tudo bem. E você hoje ainda toma remédios, não? Nada. Abandonou. Isso, assim, durante um tempo eu tinha parado de meditar, porque eu voltei à rotina de trabalho e trabalho intenso, mas de uma outra forma, de um outro posicionamento até, isso é muito lindo. Mas a correria do dia a dia, teve um tempo que eu parei de meditar e de respirar. E começaram os fantasminhas a voltarem, Quer dizer, você percebeu a diferença? A quererem voltar. E aí, então, assim, eu percebo que eu preciso estar ali constantemente colocando em prática, fazendo essa que no próprio Arte de Viver chama de faxina da alma, da limpezinha, que assim como a gente toma banho, faz o asseio corporal, a gente também tem que fazer o asseio da alma, o asseio de dentro, o asseio da mente. Nossa, é incrível, né? Porque a gente tem uma ferramenta tão simples que é a respiração, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê a mídia toda falando sobre isso, da necessidade de meditar, fazer parte do currículo escolar, fazer parte do currículo até de universidades, né? De estudantes universitários estarem meditando, aprendendo a meditar. E a gente acha que é difícil, mas é uma questão de treino, né, Aline? É uma questão tão de treino, porque até na escola do meu filho, depois que isso me passou a me fazer tão bem, eu sugeri, e esse ano, por exemplo, eles contrataram uma professora de yoga para a escolinha do meu filho, que é o ensino fundamental e a creche, então você vê crianças fazendo yoga, respirando, meditando, que então bacana. Assim, qualquer um consegue. Porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, né? Desde pequenininho. E a gente tem que ser forte, tem que dar conta, exatamente. Tem que correr, não pode chorar, homem não chora, mulher é forte, tem que fazer a entrega. Imagina. Aí todo mundo pira. Sim, a gente não é robô e a gente compete, literalmente a gente está competindo hoje em dia com os robôs. Então, assim, essa coisa de ter que dar conta, ter que acontecer, não. E sabe que uma coisa que é incrível, que a gente fala tanto de inteligência artificial e, em teoria, a gente acha que por a inteligência artificial estar crescendo, a gente vai ficar mais ocioso, né? E não é verdade. Não. A ansiedade aumenta, o estresse, a pressão por fazer as coisas rápido, de dar conta de tudo, continua existindo, né? Então, o que é muito importante é a gente ter essa consciência que a gente precisa se conhecer, porque o autoconhecimento nos fortalece, faz com que a gente aceite as situações como elas são, e se a gente não aceitar, a gente pode partir para ação, né? Dar o primeiro passo. Então, convido você também a aprender a respirar, aprender a meditar, para poder ter saúde mental hoje, sempre, porque em qualquer profissão, em qualquer segmento, nós estamos sujeitos a adoecimento, né? Se a gente não se cuidar. Exato. Então, enquanto isso, inspire, expire, não pire. Isso é uma prova viva de que autoconhecimento cura. Busca isso pra você também. Obrigada, Aline. Obrigada foi um a você, prazer Denise. Imenso. Prazer todo meu em tudo. Olha, obrigada. Eu sou muito grata, inclusive, a Denise, porque ela que foi instrutora ali do Happiness Program, me ensinou tanta coisa e eu sou muito feliz por você ter entrado. Sou só um instrumento. Exato, que bom que você se prestou. Até a semana que vem. Inspire, expire e não pire também.